Os nossos vídeos têm como propósito edificar a sua vida espiritual por meio de conhecimento, revelação e fé. Todo o conteúdo que produzimos exige pesquisa, trabalho e dedicação, sempre com o objetivo de entregar algo que realmente construa a sua caminhada com Deus. Por isso, esperamos a sua consideração, assista aos vídeos até o final, curta, comente e compartilhe. Aceite o desafio, e seja mais que vencedor e veja o vídeo até o fim. Shalom! Bem-vindo ao canal Yosef de David. Palavra viva. O machado já está colocado na raiz, daqueles que se vendem. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Quando João Batista pregava e batizava no Rio Jordão, multidões da Judéia, de Jerusalém e de toda a região ao redor vinham até ele para serem batizadas, confessando seus pecados. Diante desse movimento, muitos fariseus e saduceus também foram até João, não para se arrepender, mas para questioná-lo e tentar interromper sua missão. Percebendo a intenção deles, João Batista reagiu com forte indignação e declarou: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não pensem, temos Abraão por pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo." A postura desses religiosos estava firmada no legalismo, nos costumes e nas tradições. Consideravam-se justos diante de Deus, e por isso, julgavam não precisar de arrependimento. Menosprezavam o povo que creu na pregação de João Batista e, mais tarde, confrontaram o próprio Jesus com a mesma soberba. Eram arrogantes, insubmissos e cheios de presunção. Os impenitentes são exatamente assim, recusam-se a mudar, não reconhecem seus erros e sempre acreditam estar certos, acham que são os outros que estão errados. Não se arrependem do pecado e ainda influenciam outros ao erro, pois carregam em si a rebelião contra Deus e contra sua palavra. Por isso Jesus os confronta, dizendo: "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Nesse contexto, iniquidade significa viver sem lei, sem governo, sem submissão ao senhorio de Deus. São pessoas que se consideram superiores, vivem sobre um pedestal e desejam ser admiradas e aplaudidas. O apóstolo Paulo também advertiu sobre esse tipo de influência. "Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes." Mesmo confrontados pela verdade, muitos provaram da graça de Deus, receberam a oportunidade de crer e frutificar, mas escolheram a rebelião e jamais produziram frutos. Essa atitude nos alerta sobre o perigo de querermos dirigir a própria vida, pois a motivação carnal sempre nos conduz ao orgulho, à insubmissão e à rebeldia. O religioso, movido por tradições e vaidade, torna-se um forte candidato à apostasia, porque suas ações não nascem da fé, mas do orgulho. No tempo de Jesus, isso era evidente. O judaísmo havia sido tomado por um formalismo frio, e as autoridades religiosas, em vez de buscarem uma devoção sincera, estavam satisfeitas apenas em cumprir rituais. Jesus confrontou diretamente essa postura ao declarar: "E fazem todas as obras para serem vistos pelos homens." O objetivo deles era exibir sua espiritualidade para receber aprovação humana. Por causa desse orgulho religioso, rejeitaram Jesus, desprezaram sua palavra e chegaram ao ponto de planejar e executar sua morte. A postura desses homens era de orgulho e apostasia, centrada em aparecer diante dos homens e preservar o poder político que possuíam, o qual lhes rendia privilégios diante de Roma. Nos dias de hoje, vemos atitudes semelhantes em algumas lideranças religiosas que se associam àqueles que claramente se opõem a Deus e promovem pautas contrárias à sua palavra. Para manter notoriedade, influência, poder e dinheiro, vendem-se a essas autoridades e conduzem seus seguidores a fazerem o que determinam. A história mostra o perigo real de lideranças religiosas de serem manipuladas por grupos que desejam chegar ao poder. Foi o que aconteceu em países como a China e a Coreia do Norte. Muitos líderes religiosos acreditaram na promessa de que, após a consolidação do novo governo, teriam espaço, reconhecimento e influência junto às autoridades. Mas a realidade foi completamente diferente. Assim que esses regimes conquistaram o poder absoluto, uma das primeiras medidas tomadas foi justamente eliminar as igrejas e ministérios que antes haviam sido cortejados. Muitos templos foram fechados, comunidades inteiras foram perseguidas, e diversos líderes que haviam apoiado a ascensão desse sistema, acreditando que teriam privilégios, acabaram sendo silenciados ou mortos pelo próprio governo que ajudaram a legitimar. Hoje, com acesso amplo à informação por meio da internet, podemos conhecer em detalhes esses acontecimentos e compreender como regimes autoritários utilizam promessas falsas para manipular lideranças religiosas, transformando a esperança em tragédia.
Como verdadeiros cristãos, precisamos, mais do que nunca, ser diligentes e buscar conhecimento, não apenas da palavra de Deus, mas também das realidades que estão acontecendo ao nosso redor. Isso nos impede de nos tornarmos presas fáceis daqueles que se aproximam com lisonjas e promessas vazias, com a intenção de nos enganar e roubar nossa liberdade. Que sejamos vigilantes, firmes na fé e atentos aos sinais dos tempos, para permanecermos livres e seguros no caminho do Senhor, firmados na fé em Cristo Jesus. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Olá, eu quero te convidar a fazer parte do mover de Deus, através da sua palavra, para alcançar vidas para Cristo. Para isso, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe e comente. Você será grandemente abençoado. Shalom.